Oi, garotos e garotas dessa minha internet. O meu nome é William Miller e hoje a gente vai falar sobre sexualidade. Semana passada eu estava no Facebook e eu postei uma foto e eu recebi um comentário de um conhecido meu. A gente já tinha morado juntos em uma residência estudantil aqui na Argentina e ele fez um comentário. Ele escreveu assim: eu não me lembro bem como era, mas é mais ou menos assim: é lindo e uma carinha sorrindo. E na hora eu abri aparecia aquela notificação, eu abri a notificação e eu fiquei pensando, né? Será que ele se assumiu a sexualidade dele? Porque ele é evangélico e a família dele é bem conservadora. E quando a gente morava junto na residência, ele agia de outras formas, né? E agora eu percebi uma mudança nele na aparência, ele descoloriu o cabelo. Hoje em dia ele também tem um canal no YouTube e tem uma desenvoltura bastante grande em relação ao que era antes. Ele era bem reprimido, bem na dele, assim. E quando a gente morava junto, a gente escutava às vezes, né, um comentário aqui, um comentário ali, aquelas conversas meio maldosas, assim. É uma piadinha com fundo de maldade, sabe? E ele dizia que não, né? E mesmo que fosse, ninguém teria nada a ver com isso. Mas a gente escutava e não sei se porque a gente tinha acabado de chegar, né? Em outro país, a gente não conhecia muitas pessoas, acabava que a gente se omitia um pouco ao escutar esses comentários quando eles eram feitos. A gente saía de perto ou mudava de assunto para não ficar aquele clima chato, né? Porque ninguém tem nada a ver com isso se ele era ou não, ou que ele era ou deixa de ser. E agora, depois de 3 anos mais ou menos, ele me enviou esse comentário. E eu automaticamente puxei isso na minha cabeça e pensei, né? E depois disso que eu pensei, se ele teria ou não se assumido, né, em relação à sexualidade dele, eu me coloquei a pensar sobre o que eu tenho a ver com isso também, né? Porque a gente tá muito acostumado com isso, de opinar na vida das pessoas. E, e eu fiquei pensando naquilo, aquilo ficou na minha cabeça por muitos dias. E eu pensei, eu preciso fazer um vídeo sobre isso, né? Quem nunca escutou aquela famosa frase, né? Ai, fulano saiu do armário e chocou o total de 0 pessoas. E eu já escutei muitas vezes e eu imagino que muita gente já escutou também. Há um tempo atrás saiu, né, a questão do Carlinhos Maia e outras pessoas da mídia, e sempre quando sai uma matéria, alguma coisa relacionada à sexualidade de alguém, costuma ter esse tipo de comentário, né? Fulano saiu do armário e chocou o total de 0 pessoas. E é uma coisa muito difícil a se fazer e precisa de muita coragem, porque é uma coisa que a gente assume e aquilo vai perpetuar por muitos e muitos e muitos anos. Muita gente fala, eu já sabia, eu sempre soube, né? E na verdade as pessoas sabem antes da gente. Porque quando a gente é pequeno, a gente escuta às vezes aqueles comentários maldosos como esses que eu acabei de falar. E a gente não entende muito bem, né? Quando a gente é criança, sobre isso. Não entende muito bem o que está acontecendo. E não é alguma coisa que a gente escolhe, né? É alguma coisa que a gente já nasce assim. Então a gente escuta aquele tipo de comentário e a gente se coloca nessa posição de pensar sobre aquilo se realmente é verdade. Só que a gente não tem nada para se basear, para saber se é verdade o que a gente está escutando e o que não é. Então, quando as pessoas falam assim, chocou o total de 0 pessoas, elas acham que sabem, ou às vezes sabem, os familiares sabem, ou desconfiam, ou imaginam que alguém, né, precisa se assumir ou não. E a gente, muitas vezes, a gente não sabe. A gente escuta aquilo por muitos e muitos anos, passa a infância, passa a adolescência, e a gente fica com aquelas questões guardadas conosco. Por muitos anos eu estive no outro lado e eu escutei muitas dessas piadas maldosas também. E a gente fica com aquilo na cabeça, a gente não sabe se é verdade, se não é, porque a gente não tem um parâmetro. A gente
cresce ouvindo isso e a gente acaba se convencendo de que aquilo é verdade. Por mais que a gente talvez não tenha interesse, né, numa pessoa do mesmo sexo, ou a gente não pense sobre isso, a gente carrega aquilo dentro da gente. E aquela dúvida fica por muito tempo, né? Por muitos anos, eu escutei esse tipo de comentário. Algumas vezes me fiz de surdo e tudo mais. E eu ficava com aquilo na cabeça. Mas por quê? Qual o intuito que alguém tem de fazer esse tipo de comentário, a não ser, né, machucar outra pessoa? Porque não tem outra explicação. E eu cresci com essa dúvida até a minha adolescência, passar a adolescência, chegar à minha fase adulta, para realmente entender o que acontecia e o que eu precisava fazer, né? Então, às vezes as pessoas nos tiram do armário sem que a gente escolha. E eu acho que, independente da idade que a pessoa tenha, é uma escolha dela se ela deseja ou não sair do armário e o momento em que ela deseja fazer isso. Porque é uma coisa que ela vai assumir e vai precisar, às vezes, muitas vezes, se indispor com muitas pessoas por causa disso. Principalmente com a família. Semana passada saiu uma reportagem sobre, uma entrevista na verdade, sobre um deputado que assumiu a sexualidade dele com uma conversa com Bial. Tirando as questões políticas, né, algumas pessoas sempre vai ter um julgamento ou outro, vão focar em alguma coisa ou vão querer levar a conversa para outro lado com o intuito de favorecer a elas, né? Então, excluindo essa parte política, é uma coisa que, independente da idade, como a dele, né, em questão, ele vai carregar por muito tempo e vai ser uma coisa que ele vai sempre escutar, vai sempre se indispor com alguém por causa disso. Não necessariamente vai se indispor com alguém, mas vai ser levantado essa questão na frente de outras pessoas, com o intuito de diminuir a pessoa por causa disso. E eu particularmente não acredito que seja uma questão política, porque qualquer pessoa nessa situação sabe que aquilo vai ser uma coisa para a vida toda, né? Em qualquer situação que ele estiver, isso vai ser colocado muitas vezes. Na profissão dele vai ser levantado muitas vezes essa questão, com a intenção de diminuir ele e tudo mais. E é uma coisa que a gente carrega todos os dias, né? Por mais que muitas vezes a gente tenha muito bem resolvido isso dentro da gente, as outras pessoas não estão com isso bem resolvido. Quando você se incomoda com o seu vizinho que dorme com outro homem, né? Isso diz mais sobre você do que sobre o seu vizinho. Que influência tem isso sobre a sua vida, né? Nenhuma, não faz sentido nenhum. É muito difícil de entender essas questões. E eu até achava que seria muito mais fácil gravar esse vídeo, porque na cabeça da gente é uma coisa tão natural. Quando a gente fala isso em voz alta é muito difícil de exteriorizar isso. Eu acho que já passou do tempo, né? Que a gente tá anos-luz atrasado nisso. De cada um cuidar da sua vida e se preocupar mais com si do que com a sexualidade, com as escolhas de outras pessoas, né? Porque isso não muda nada na vida da gente, né? Se a outra pessoa decide fazer uma tatuagem, é o corpo dela, é a vida dela, o problema é dela. E a gente acaba carregando isso por muitos anos e prolongando isso e nunca amadurece essa questão, né? Sempre tem aquele pensamento ultrapassado e aquela questão, principalmente na família, né? De se preocupar com o que os outros vão falar. E muita gente já viveu infeliz por muitos anos por causa dessa questão. Hoje em dia já não é tanto assim e futuramente tão pouco vai ser assim. Tem uma geração vindo aí com muita força nessa questão, muito desconstruída, com a cabeça muito pra frente, e as mudanças vão ser bem grandes, né? Mas atualmente ainda não são.
E apesar dessa geração nova vir muito forte com isso, a minha geração, alguns não são tão abertos assim, não tem a cabeça, tem um pouco a cabeça fechada. Alguns ainda carregam aquilo que eles aprenderam, né? Porque nada mais é do que um espelho do que a gente tem em casa. Então, as coisas vão mudar, mas ainda vai demorar muito tempo. E eu achava que ia ser muito mais fácil falar sobre isso, e na verdade não foi nem um pouco do que eu imaginava. Externar isso é muito difícil. Apesar de não ser fácil, né, exteriorizar isso e falar sobre isso algumas vezes, quanto mais a gente fala, mais chance a gente tem de alcançar outras pessoas e talvez mudar o pensamento delas ou desconstruir um pouquinho que seja, já faz muita diferença, né? As pessoas, só o fato de não julgarem ou não diminuir outra pessoa ou não querer tirar a outra pessoa à força do armário pelo simples achismo dela ou fazer uma piadinha maldosa ou alguma coisa do gênero, se a gente consegue modificar um pouquinho que seja o pensamento, já é 3 passos na vida da gente, né? Como eu falei, futuramente isso vai ser muito menor, esperamos pelo menos, né? Que essa geração venha com muita força. Visivelmente eles já vêm com muita força em muitas questões. E isso é muito positivo, né, para todo mundo. Mas algumas pessoas ainda sempre vai ter alguém com um pensamento desse tamanho. E infelizmente isso faz parte, né, da humanidade. Então foi isso. Eu espero que a gente tenha mais conversas sobre isso, ou possa falar mais sobre isso em algum momento, para que isso seja cada vez mais natural e que a gente consiga levar isso até outras pessoas que têm um pensamento um pouco distorcido do que realmente é. Bom, esse foi o vídeo e até a próxima!